Carlo Ancelotti havia passado o dia visitando uma escola pública na Zona Leste, onde a ONG que ajudava estava iniciando uma parceria com professores voluntários. Estava cansado, suado e vestido com uma camisa simples, calça de algodão amassada e um boné puído. Nem parecia o técnico mais respeitado do futebol mundial. Já eram quase 8 da noite, quando ele avistou uma pequena churrascaria tradicional, com ar-condicionado ligado e o cheirinho de carne na brasa escapando pelas janelas. Um letreiro dizia: "Aberto ao público, rodízio completo." Ancelotti entrou sozinho. Mal cruzou a porta e uma funcionária na recepção o olhou de cima a baixo. "Boa noite, senhor. O senhor tem reserva?" "Não. Mas vi que está aberto ao público." Ela fez uma pausa constrangedora. Olhou para dentro, depois para ele. "É que hoje estamos com lotação quase máxima. E o senhor está... com uma roupa bem informal, entende?" Antes que ele pudesse responder, outro atendente mais jovem se aproximou. "Desculpa, senhor, mas aqui é um ambiente mais seleto, entende? Talvez o senhor se sinta mais à vontade em outro lugar." Carlo engoliu seco. "Entendi, sim, sem problema." Virou-se sem brigar, sem erguer a voz, e saiu andando lentamente. Lá fora, uma senhora que vendia flores na calçada havia visto tudo. Se aproximou com delicadeza. "Moço, o senhor quer um pão de queijo? Fiz agora à tarde. Tá meio frio, mas tá bom." Carlo sorriu, aceitou com gratidão e se sentou no meio-fio da calçada, com o pão de queijo numa mão e a garrafinha d'água que trazia na mochila na outra. Ficou ali, em silêncio. Algumas pessoas passavam e olhavam. Um motoboy até murmurou: "Caramba, não é o técnico italiano?" Mas Carlo não demonstrava incômodo, parecia até em paz. E foi aí que algo começou a mudar. Um garçom da churrascaria saiu, olhou para ele e entrou de volta apressado. Em poucos minutos o boato corria pelo salão. O homem barrado na entrada era ninguém menos que o Carlo Ancelotti. O clima mudou. As conversas cessaram. Pessoas começaram a se levantar e olhar pela vitrine. E foi então que ele fez algo que ninguém esperava. De dentro da churrascaria, a movimentação era evidente. Clientes olhavam pela vidraça. Alguns levantavam os celulares discretamente. Outros, mais conscientes, sussurravam uns aos outros. "É ele mesmo, o técnico, o homem que treinou os maiores clubes da Europa, está sentado ali fora comendo pão de queijo." O gerente do restaurante, um homem de terno justo e cabelos bem penteados, ouviu o burburinho e franziu o senho. "Vocês estão dizendo que o homem que foi barrado aqui era o Ancelotti?" O garçom assentiu, suando. "Sim, senhor, eu mesmo o reconheci. Mas quando fui contar, ele já estava lá fora, comendo pão no meio-fio." O gerente empalideceu. Sem pensar 2 vezes, pegou um guardanapo, limpou as mãos nervosamente e saiu do salão. Atravessou a calçada e parou à frente de Ancelotti, que ainda saboreava lentamente o pedaço oferecido pela senhora das flores. "Senhor, me desculpe, por favor. Houve um mal-entendido. Eu não sabia quem o senhor era. Por favor, entre. A casa será sua hoje. Contudo, por nossa conta." Ancelotti olhou com serenidade. Fez uma pausa antes de responder. "Eu agradeço. Mas não precisa se preocupar com o que eu sou." Apontou para a senhora das flores, que olhava curiosa a cena. "A única pessoa que me ofereceu algo hoje foi ela. E ela não sabia meu nome, não sabia meu currículo. Só viu um homem sentado no chão." O gerente engoliu seco. "Senhor, eu entendo, mas a situação foi um erro. Somos um restaurante de padrão, temos regras." "Não, meu amigo", interrompeu Ancelotti. "O que vocês têm são filtros, que decidem quem merece respeito e quem merece ser ignorado. E hoje eu vi esse filtro em ação. Só que eu tenho voz, tenho fama. Amanhã posso contar isso para milhões. Mas e os outros? Quantos Ancelottis anônimos vocês já barraram, sem jamais descobrir?" O silêncio foi brutal. O gerente abaixou a cabeça. O garçom atrás dele secava os olhos. Foi nesse instante que um casal que jantava na mesa da frente levantou-se, saiu do restaurante e foi até Carlo. "Senhor Ancelotti, desculpe por me intrometer, mas o que o senhor falou tocou a gente profundamente. E se o senhor aceitar, queremos levá-lo para jantar, num lugar onde todos se sentem bem-vindos." Ancelotti sorriu. "Eu aceito, desde que ela venha também.
Apontou para a vendedora de flores. Ela sorriu sem entender. Eu? Mas eu não tenho roupa bonita. Você tem o que muitos lá dentro não têm, respondeu ele. Coração. A vendedora de flores caminhava constrangida entre os carros, segurando sua cestinha quase vazia. Ao lado, Ancelotti a acompanhava com a naturalidade de quem caminhava ao lado de uma campeã da Champions. O casal que o havia convidado esperava no carro discretamente. Mas antes de entrarem, um detalhe parou o tempo. A porta da churrascaria se abriu com força. Era o jovem garçom que havia participado da recusa inicial. Ele corria visivelmente emocionado, segurando algo nas mãos. Parou diante de Ancelotti e respirou fundo. Senhor, eu queria te entregar isso. Era uma pequena embalagem de sobremesa, um pudim caseiro, daqueles preparados no próprio restaurante. Minha mãe que faz. A receita é dela. Eu fiquei com vergonha do que aconteceu. O senhor me deu uma lição que ninguém nunca me ensinou, que respeito não se mede pela roupa nem pelo sobrenome. Obrigado. Por não gritar, por não humilhar. Ancelotti pegou o doce com delicadeza. E você me ensinou outra coisa, respondeu, que sempre dá tempo de reparar um erro. Os dois se abraçaram. Lá dentro, o gerente observava pela janela. Não dizia nada. Apenas mastigava a própria arrogância, agora amarga. Alguns clientes que ainda restavam no restaurante também haviam se aproximado das janelas. Um ou dois até saíram, constrangidos, tentando se desculpar com olhares ou pequenos acenos. Mas Ancelotti não buscava a plateia. Ele entregou o doce à vendedora de flores. É seu. Hoje a estrela foi você. Ela sorriu, sem conseguir conter as lágrimas. Nunca imaginei comer pudim de restaurante chique, disse quase rindo, ainda mais assim, de presente. E então, ao entrarem no carro com o casal gentil, a multidão se calou. Alguns aplaudiram baixinho, outros apenas baixaram a cabeça, porque ali, diante deles, não havia um famoso sendo bajulado. Havia um homem que havia transformado a rejeição em uma aula de humanidade. E o carro partiu. No dia seguinte, o assunto já estava por todo lado. Um vídeo curto, gravado por uma cliente que jantava na churrascaria, mostrava Ancelotti saindo do restaurante acompanhado da vendedora de flores, do casal desconhecido e de um pudim nas mãos. A legenda dizia: o homem que recusou o luxo e nos ensinou o que é respeito. O vídeo viralizou. Em poucas horas estava nos principais portais de notícia. Mas foi algo ainda mais inesperado que virou o centro das atenções. Na manhã da segunda-feira seguinte, o gerente da churrascaria recebeu um envelope sem remetente com uma caligrafia simples para a equipe do restaurante. Ao abrir, encontrou uma carta manuscrita e um pequeno broche de prata em formato de estrela. A carta dizia: eu estava lá, sentada numa mesa ao fundo. Ouvi quando disseram que aquele homem não combinava com o lugar. Vi quando ele foi ignorado, desprezado e depois expulso com palavras educadas, mas envenenadas. E vi quando ele saiu, sentou no chão e aceitou um pedaço de pão sem humilhar ninguém, sem apontar dedos, sem se colocar acima de ninguém. Quando soube quem ele era, me envergonhei por dentro. Mas o que mais me feriu foi perceber que, mesmo se ele não fosse famoso, teria sido digno do mesmo respeito. Eu mesma já fui barrada por estar com a roupa errada. Já me trataram como invisível por ser diferente. Por isso escrevo. Não para acusar, mas para implorar. Parem de julgar pelas aparências. Os maiores ensinamentos da vida vêm de onde menos se espera. O gerente ficou pálido. Reuniu os funcionários e leu a carta em voz alta. Quando terminou, não havia ninguém sem lágrimas nos olhos. O garçom jovem, o mesmo que havia corrido atrás de Ancelotti, foi o primeiro a falar. A gente não pode apagar o que aconteceu, mas pode decidir nunca mais repetir. No mesmo dia, o restaurante colocou um cartaz na entrada. Aqui a elegância começa no coração. Todos são bem-vindos. E no fundo do salão, num quadro discreto, a carta foi emoldurada. Sem nome, mas com uma frase destacada: parem de julgar pelas aparências. 2 dias depois da carta anônima, uma nova movimentação se iniciou na porta da churrascaria. Era por volta das 11h da manhã, antes mesmo do almoço começar, quando um carro simples estacionou em frente ao restaurante. De dentro desceu Ancelotti com a mesma roupa modesta de antes, mas dessa vez foi reconhecido imediatamente. O jovem garçom correu até ele. Senhor Ancelotti,
O que o traz aqui? Carlos sorriu. Só vim entregar algo. Nas mãos, segurava um guardanapo dobrado com cuidado. Pediu para entregar pessoalmente ao gerente e foi conduzido até ele. Desta vez, o gerente não tinha o olhar arrogante. Estava visivelmente tocado desde os acontecimentos anteriores. Assim que viu Ancelotti, foi ao seu encontro e apertou sua mão com força. Senhor, eu ainda não sei como agradecer. Carlo apenas estendeu o guardanapo. Está tudo aqui. O gerente o abriu com cuidado. Dentro havia uma pequena carta escrita à mão. Quando fui barrado aqui, achei que seria só mais um dia de humilhação silenciosa. Mas não foi. Foi o começo de algo que eu nem sabia que precisava viver. Ver a mudança acontecer de dentro para fora. Essa casa tem valor, mas só será nobre, se também for justa. Deixo aqui este presente, um lenço que levei comigo em todas as finais que disputei. É simples, mas carrega suor, lágrimas e conquistas, porque conquistas não se medem por troféus. Se medem por transformação. O gerente segurou o lenço com as duas mãos como se fosse um relicário. Posso expor isso aqui? Perguntou. Pode, mas com uma condição, respondeu Carlo. Não escrevam meu nome. Escrevam só. Este lugar mudou. Nesse momento, um cozinheiro que escutava do canto do corredor se aproximou com olhos marejados. Senhor, se o senhor quiser, temos um almoço especial hoje. E tem pudim da receita da mãe do Vinícius. Ancelotti riu. Só se a vendedora de flores puder vir também, e foi o que aconteceu. Ela chegou 20 minutos depois, com sua cestinha de flores nas mãos e os olhos arregalados diante do convite. Almoçaram juntos, em silêncio, sem plateia. Mas naquela tarde, ninguém no restaurante ousou desviar o olhar do que realmente importava. A presença, a gratidão, o perdão. No domingo seguinte, o país acordou com uma surpresa nas bancas e nos portais de notícia. Na capa do tradicional Jornal da Manhã, uma manchete discreta, mas poderosa. A maior lição de humildade veio de um técnico que sentou no chão. Era a chamada de uma crônica assinada por Marcelo Bastos, colunista veterano, conhecido por seus textos sóbrios e sua crítica feroz ao ego das celebridades. Mas naquele texto havia ternura. O título da coluna: O Lenço do Campeão. E o texto começava assim: Na última terça-feira, Carlo Ancelotti entregou um lenço ao gerente de uma churrascaria. Um lenço com marcas de suor, usado em finais de campeonato. Não para exibir vitórias, mas para lavar a alma de uma derrota social silenciosa, a de julgar alguém pela aparência. A crônica continuava relatando o caso com detalhes, desde a entrada negada, a recusa elegante, o gesto da vendedora de flores, até o retorno inesperado e a entrega do guardanapo com a mensagem escrita à mão. Não houve escândalo, não houve gritos, houve silêncio. Houve um olhar que fez tremer a arrogância dos azulejos e descer o orgulho garganta abaixo. Ancelotti não veio ensinar futebol, veio ensinar humanidade. Ao final, Marcelo escreveu algo que repercutiu nas redes. Se o mundo tivesse menos estrelas querendo brilhar e mais campeões dispostos a iluminar o caminho dos outros, talvez não precisaríamos mais de manchetes como esta. A publicação foi lida por milhões. Comentários inundaram as redes sociais. Chorei com essa crônica. A gente precisa mais de histórias assim. Esse homem é um exemplo para o Brasil inteiro. Na churrascaria, o quadro com o guardanapo agora tinha fila de visitantes. Pessoas tiravam fotos, deixavam bilhetes, flores, até pequenos pedaços de papel com frases escritas à mão. Mas o que emocionou mesmo foi o que Ancelotti fez ao saber da crônica. Ele pediu para imprimir 100 cópias da matéria e, pessoalmente, entregou uma a cada criança da ONG em que trabalhava. No verso, escreveu: Leiam e lembrem. Vocês não precisam ser famosos para mudar o mundo. Só precisam ser fiéis ao que é certo. 2 dias após a publicação da crônica, a movimentação na pequena churrascaria da rua Dona Gertrudes aumentou de forma inesperada. Pessoas comuns começaram a aparecer só para ver o famoso guardanapo emoldurado. Outros queriam tirar fotos ao lado do quadro ou sentar na mesa em que Ancelotti teria jantado se não tivesse sido barrado. Mas ninguém estava preparado para quem apareceria naquela tarde de quarta-feira. Por volta das 13 horas, um carro preto estacionou em frente ao restaurante.
De dentro, desceu um homem de estatura média, terno cinza e óculos escuros. A recepção ficou confusa por alguns segundos, até que alguém sussurrou. É o governador, sim, era o governador do estado. Entrou acompanhado apenas de 2 seguranças discretos. Pediu para falar com o gerente. Vim almoçar, mas não apenas isso. Li a carta, li a crônica e vi o vídeo. Quero fazer parte da mudança que começou aqui. O salão inteiro silenciou. O governador pediu o microfone portátil que o restaurante usava para avisar sobre reservas e falou de pé no meio dos clientes. Senhores e senhoras, me permitam um minuto. Todos se voltaram para ele. Eu sei que muitos vieram aqui por causa de uma história, mas essa história só ganhou força porque um homem humilde nos ensinou que ninguém deve ser medido pelo sapato, pela camisa ou pelo sotaque. Apontou para o quadro com o guardanapo. Este lenço é um símbolo de humildade, de vergonha redimida e de transformação. E então, com voz firme, completou. A partir de hoje, a Secretaria de Direitos Humanos lançará o programa Portas Abertas. Restaurantes, comércios e estabelecimentos que se comprometerem a não discriminar ninguém por aparência ou condição social receberão um selo oficial do Estado. E esta churrascaria será a primeira. O salão explodiu em aplausos. O gerente não segurou as lágrimas. O garçom jovem, com a voz embargada, disse: Eu pensei que tinha estragado tudo naquele dia, mas agora vejo que Deus usou até meu erro para abrir uma porta muito maior. Era sábado à tarde quando o carro da ONG parou em frente à churrascaria. Desceram dele 10 crianças, todas entre 6 e 12 anos, acompanhadas por uma cuidadora e por ele, Carlo Ancelotti, de boné e camisa social leve, sorrindo como um avô orgulhoso. A presença dele não era mais novidade. Mas o que aconteceu ali dentro naquela tarde, ninguém esqueceu. Ao entrarem, foram recebidos com palmas espontâneas. Os clientes sabiam. Era aquele o dia em que a honra voltava para o lugar de onde quase foi expulsa. O gerente se apressou em conduzi-los até uma mesa especial, montada no centro do salão com flores simples, guardanapos coloridos e uma faixa improvisada escrita com letras infantis. Obrigado por nos lembrar que somos importantes. As crianças, tímidas no começo, foram se soltando. Uma delas, Tiaguinho, de 7 anos, sussurrou para o garçom. A gente nunca veio num lugar tão cheiroso assim. Será que pode repetir suco? O garçom, o mesmo que antes havia negado a entrada de Ancelotti, ajoelhou-se ao lado do menino. Pode repetir suco, sobremesa e até sorriso, Tiaguinho. Aqui, hoje, vocês são os donos da festa. E foram. Carne à vontade. Batata frita em montes. Risadas. Crianças tirando fotos com os garçons, agradecendo uma por uma. E Ancelotti, sentado no meio, observando. Como um treinador que vê seu time jogar bonito, mas com o coração. No final, quando os pratos já estavam vazios, o gerente se aproximou da mesa com um envelope. Senhor Ancelotti, a casa preparou um presente especial. Ancelotti fez que não com a cabeça. Deixa que hoje quem dá o presente somos nós. Ele tirou do bolso uma pequena folha dobrada e entregou ao gerente. Dentro, uma lista com 10 nomes e números de telefone. E abaixo uma frase. Esses são pequenos empresários, donos de comércios locais que têm um sonho. Crescer sem perder a dignidade. Ajudem a divulgar. Abracem essas histórias. O gerente segurou o papel como se fosse um contrato de ouro. Vai ser a primeira coisa que eu compartilho nas redes amanhã. Antes de sair, Tiaguinho puxou a mão do gerente. Moço, posso falar uma coisa? Claro, aqui é o lugar mais bonito que eu já vi. Não por causa da comida, mas por causa da mesa. Por quê? Perguntou o gerente sorrindo. Porque a mesa deixou a gente sentar. O vídeo da visita de Ancelotti com as crianças já acumulava milhões de visualizações. O trecho em que o menino Tiaguinho dizia: a mesa deixou a gente sentar, tornou-se símbolo de algo muito maior do que um almoço. E naquele domingo, o impacto disso ultrapassou as paredes da churrascaria. Representantes de uma famosa rede nacional de restaurantes, conhecida por seu cardápio acessível e ambiente familiar, fizeram contato com a ONG de Ancelotti. Queriam conversar. O encontro aconteceu numa tarde chuvosa, em uma sala modesta da própria ONG. Do lado da empresa, 4 diretores. Do outro, Carlo, um advogado voluntário, e 2 jovens atendidos pelo projeto.
O mais velho dos diretores iniciou. Senhor Ancelotti, sua atitude reacendeu uma conversa que há anos evitamos ter. A gente quer mudar, não só internamente, mas como marca. Queremos que o que aconteceu naquela mesa vire um movimento. Carlo escutou tudo sem interromper. No fim, falou: mudar é ótimo, mas só vale se for para incluir quem nunca sentou à mesa antes. O advogado completou: o que propomos é algo simples, um selo nacional chamado Mesa Aberta, um compromisso público de cada restaurante participante, não barrar ninguém por aparência, origem, roupa ou conta bancária. E mais, cada restaurante adotaria uma prática mensal, reservar uma mesa solidária, onde pessoas em situação de vulnerabilidade poderiam comer com dignidade de forma organizada e discreta. Os diretores se entreolharam. Aceitamos, mas com uma condição. Qual? Perguntou Carlo. Que o primeiro selo seja entregue pessoalmente por Tiaguinho. No dia seguinte, a imagem do garoto com uma medalhinha no peito, entregando o selo Mesa Aberta ao primeiro restaurante da rede, emocionou o país. No pequeno discurso ele disse: meu sonho era comer num lugar onde ninguém me olhasse feio. Agora meu sonho é que ninguém precise mais ter esse sonho. Na churrascaria onde tudo começou, o gerente assistia à transmissão ao vivo com os olhos marejados. Tudo por causa de um não que a gente disse e que ele transformou num sim para tanta gente. Por alguns dias, ninguém mais viu a Senhora das Flores. A mesma mulher que havia estendido um pão a Ancelotti no meio-fio, que almoçara com ele e as crianças e que tantas vezes fora invisível na calçada do restaurante, sumiu sem deixar rastros. Os clientes começaram a perguntar. O garçom jovem andava inquieto. O gerente chegou a colocar um bilhete na porta. A Senhora das Flores. Se estiver lendo isso, queremos vê-la de novo. Mas o tempo passou. Dias se tornaram semanas, e o sumiço foi tomando forma de preocupação. Até que, numa terça-feira, Ancelotti foi visitar uma pequena casa de repouso que mantinha parceria com a ONG. Levava presentes simples para os idosos, como fazia vez ou outra, uma tradição pessoal que sempre respeitava. Quando entrou no jardim interno, parou. Lá, sob uma árvore, sentada em um banquinho de madeira com o colo cheio de flores improvisadas, feitas com papel colorido, estava ela. Senhora Lourdes. Ela o reconheceu, mas hesitou. Baixou os olhos. Achei que já tinha me esquecido, murmurou. Ancelotti se aproximou, ajoelhou-se ao lado dela e disse com voz calma: a senhora me deu um pedaço de pão. Eu nunca vou esquecer isso. Ela explicou com vergonha. Eu desapareci porque estava com vergonha. Depois daquele dia, tanta gente começou a me tratar como celebridade da rua. E eu só sou uma velha que vende flor. Não queria virar motivo de chacota. Ancelotti segurou sua mão com delicadeza. A senhora virou símbolo não de chacota, mas de coragem. Num mundo onde ninguém oferece mais nada de graça, a senhora ofereceu o que tinha. E mudou vidas com isso. Naquele dia, Ancelotti pediu que ela o acompanhasse novamente à churrascaria. Ela hesitou, mas foi convencida. E quando entraram juntos no restaurante, todas as mesas se levantaram em respeito. Alguns aplaudiram, outros choraram. O garçom jovem lhe trouxe flores, de verdade, feitas pela equipe. E um bilhete escrito à mão por Tiaguinho. Você foi minha primeira flor. Ela leu e chorou. O restaurante que um dia negara a entrada a Ancelotti agora preparava algo que parecia impensável semanas antes. Uma cerimônia de homenagem. Não era nada grandioso, mas havia uma faixa com seu nome, um certificado simbólico emoldurado e uma pequena placa de agradecimento fixada perto da entrada. Neste lugar, um dia a humildade sentou-se à porta e nos fez levantar. Pessoas da cidade, representantes da rede Mesa Aberta, e até funcionários da prefeitura estavam presentes. O salão estava decorado com simplicidade e carinho. Tudo estava pronto. Mas quando Ancelotti chegou e viu a cena, sorriu-se e parou. Homenagem? Perguntou surpreso. O gerente se aproximou, emocionado. É só uma forma de dizer obrigado. Pelo que o senhor fez. Pelo que isso se tornou. Mas Carlo balançou a cabeça. Eu agradeço, mas não posso aceitar. Houve um silêncio geral. Por quê? Perguntou alguém da prefeitura. Ancelotti apontou para o salão. A homenagem verdadeira já aconteceu. Quando vocês ouviram. Quando mudaram.
quando abriram as portas. Eu não quero uma placa. Quero ver Tiaguinho estudando. Quero ver a senhora Lourdes com casa digna. Quero ver esse restaurante sendo exemplo daqui para frente. Virou-se para o público e concluiu: homenagens não são quadros na parede. São atitudes repetidas todos os dias. Ninguém ousou insistir. Mas algo maior nasceu ali. O gerente levantou-se e anunciou: em respeito à escolha do Sr. Ancelotti, a placa ficará aqui, mas sem nome. E ao lado, vamos colocar outra, com os nomes de cada pessoa que ajudou a transformar essa história. Começando por Dona Lourdes, Tiaguinho e o nosso garçom Vinícius. Aplausos ecoaram. Lourdes chorava. Tiaguinho correu até Ancelotti e o abraçou com força. O técnico apenas disse ao ouvido do menino: vai crescer, Tiaguinho. E quando crescer, faça isso por alguém também. Sem que ninguém soubesse, a história de Ancelotti e da churrascaria havia cruzado o oceano. Uma jornalista brasileira radicada em Paris escreveu uma coluna sobre o episódio, e ela foi parar nas mãos de Jean-Luc Martin, um dos chefes mais respeitados da Europa, conhecido por ser jurado em realities gastronômicos. Jean-Luc não era dado a sentimentalismos, mas naquele texto ele encontrou algo raro, um gesto que temperava a dignidade com simplicidade, e então decidiu: viria ao Brasil. Desceu no aeroporto de São Paulo sem alarde. Ligou para a produção da jornalista e pediu que organizassem uma visita discreta à churrascaria da Rua Dona Gertrudes. No sábado seguinte, ao meio-dia, o salão estava cheio como sempre. Lourdes oferecia flores na calçada, Tiaguinho ajudava a secar os copos e Vinícius, o garçom, já conhecia os nomes de metade dos clientes. Foi quando entrou um homem elegante de camisa branca, cabelo grisalho cuidadosamente penteado e um pequeno caderno em mãos. Mesa para um, por favor, disse, com leve sotaque francês. Vinícius o conduziu sem saber quem era. Jean-Luc observava tudo: a limpeza dos talheres, o cheiro da carne, a alegria no rosto das pessoas, o cuidado com a senhora que veio sozinha, o abraço discreto dado a um morador de rua que havia sido convidado a sentar. Quando terminaram de servir, Jean-Luc pediu para falar com o gerente. Sou Jean-Luc Martin. Quero conhecer a cozinha. O gerente engasgou. O senhor é o chefe da televisão? Da cozinha, antes de tudo. Jean-Luc foi levado até os fundos. Viu os temperos simples, os fornos antigos, a grelha improvisada. E então, no centro de tudo, um senhor de boné e avental velho, virando espetos com precisão. Você é o mestre churrasqueiro? Perguntou o francês. O homem, assustado, respondeu com timidez. Sou, senhor. Jean-Luc tirou o boné da cabeça, olhou nos olhos dele e disse: o que você serviu hoje não foi só comida, foi respeito em forma de prato. E isso não se aprende em Paris. Na saída, o chefe pediu para falar ao salão. Estive nos melhores restaurantes do mundo, mas nenhum com o sabor que encontrei aqui. Apontou para o quadro na parede. Porque esse lugar não tempera com sal, tempera com alma. Naquela semana, o restaurante já era considerado um ponto turístico da cidade, mas Ancelotti não apareceu mais. Não era por descaso, nem por cansaço. Era porque, como sempre dizia, o protagonista não deve permanecer no palco quando a plateia já aprendeu a aplaudir o certo. Ainda assim, algo se preparava em segredo. Numa tarde de segunda-feira, o gerente da churrascaria recebeu um envelope entregue por um motoboy. Na capa, apenas a caligrafia firme, para entregar a 3 pessoas. Dentro, 3 cartas seladas. Uma para Vinícius, o garçom, outra para Tiaguinho e a terceira para Lourdes, a senhora das flores. Nenhuma carta vinha com assinatura explícita, mas o papel e a letra eram inconfundíveis. Vinícius leu primeiro e caiu no choro. Quando negou minha entrada, você me ensinou o peso do olhar. Quando mudou, me ensinou o poder do arrependimento. Use esse recurso que deixo aqui para estudar hospitalidade de verdade. O mundo precisa de garçons que sirvam com o coração. Dentro do envelope, um boleto quitado de uma faculdade particular de turismo e hotelaria, curso completo, em nome de Vinícius. A carta de Tiaguinho dizia: você foi a primeira flor que nasceu no cimento do desprezo. Por isso, agora você vai ter um jardim. Dentro tem o endereço da nova casa. Um lar seu,
com livros, cama e espaço para crescer. Seja o homem que ajuda os outros a florescer. O envelope trazia a cópia do contrato de doação de um pequeno apartamento, feito em nome da ONG, com destinação exclusiva a Tiaguinho até sua maioridade. Por fim, Lourdes. A senhora segurou minha mão quando ninguém mais estendeu a sua. Agora, chegou sua vez de descansar. Dentro deste envelope, há o suficiente para viver com dignidade e sem medo. Continue vendendo flores, se quiser, mas só se for por amor, nunca mais por necessidade. E lá estava, um cheque administrativo em nome dela, com valor suficiente para garantir moradia, alimentação e cuidados médicos por anos. O gerente, ao ler as 3 histórias, apenas murmurou. Esse homem não mudou só um restaurante. Ele mudou o sentido de servir. O tempo passou. A cidade já tinha se acostumado com a história. As placas do programa Mesa Aberta estavam espalhadas por bares e restaurantes. Tiaguinho, agora com uniforme escolar novo, sorria mais. Vinícius preparava-se para iniciar o curso na faculdade. E Lourdes, com cabelo arrumado e vestido leve, havia se tornado uma espécie de avó honorária da rua Dona Gertrudes. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. E Ancelotti? Ele havia sumido dos noticiários, evitava entrevistas, dizia apenas, já cumpri meu papel. Até que um dia, sem anúncio, sem foto, sem holofotes, ele voltou. Era fim de tarde. O restaurante estava quase fechando. Carlo entrou caminhando devagar e foi direto ao gerente. Preciso de uma mesa. O gerente se apressou. Claro, claro. Qualquer uma. Uma simples, perto da porta. Ele sentou. E aos poucos todos os rostos familiares foram chegando. Tiaguinho, com a mochila ainda nas costas. Lourdes, segurando uma pequena rosa feita de tecido. Vinícius, com um avental novo e olhos brilhando. Sentaram-se todos ao redor, como no primeiro dia. Dessa vez, sem câmera, sem repórteres. Apenas eles. Apenas a gratidão. Foi Vinícius quem quebrou o silêncio. O senhor tem ideia do que fez? Ancelotti riu baixinho. Só sentei onde me deixaram. Lourdes colocou a rosa na mão dele, mas levantou muita gente com isso. Tiaguinho encostou a cabeça no braço do técnico e disse, quando crescer quero fazer igual. O sol entrava pelas janelas e pintava tudo com um dourado calmo. Não havia discursos, nem planos. Apenas um momento que parecia eterno. Antes de ir embora, Ancelotti disse, nunca se esqueçam, não é sobre ser famoso, é sobre ser justo. E quem é justo, nunca sai derrotado. Ele se despediu com um abraço em cada um e saiu caminhando rua abaixo, como havia chegado, com passos silenciosos e propósito no olhar. Desde aquele primeiro não dito na porta da churrascaria, tudo mudou. Mas o mais impressionante não foi o que mudou por fora, foi o que se transformou dentro de cada um. Vinícius, que um dia julgou pela aparência, hoje é procurado por outros garçons que querem aprender a servir com os olhos. Tiaguinho, que conheceu o gosto do respeito ainda criança, sonha em abrir um restaurante popular que acolha quem não tem lar. Lourdes, que vendia flores para sobreviver, agora ensina outras mulheres da comunidade a viverem com dignidade. E o restaurante virou símbolo, mas não de fama, virou escola de humanidade. Ali, a regra é clara. Todo mundo tem lugar, todo mundo tem vez. E ninguém é menor que o outro, nem quem serve, nem quem é servido. Aquele guardanapo, sujo de molho, ainda está emoldurado na parede. Mas agora há outro ao lado, limpo, branco e dobrado. Embaixo dele uma frase, para o próximo que for julgado, que este lugar seja memória do que não devemos repetir. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido, essa história não é só sobre um técnico de futebol, não é só sobre um restaurante. E nem só sobre um erro, é sobre todos nós. Quantas vezes já olhamos alguém e decidimos em silêncio que ele não era digno? Quantas vezes barramos com o olhar, com a omissão, com o desprezo? Mas também é sobre a chance que temos, todos os dias, de fazer diferente, de olhar de novo, de abrir a porta, de chamar para a mesa. Porque o mundo não muda com discursos, muda com atitudes, muda com gestos. Muda quando um homem comum ensina uma lição extraordinária. E se tudo isso te tocou de alguma forma, então essa história cumpriu seu papel.
mas o resto depende de você. Inscreva-se no canal, não só para ouvir outras histórias, mas para ser parte de uma geração que decidiu servir com o coração.